Olá, meu nome é Rian, eu sou aluno bolsista pela FAPEMIG, orientado pela professora doutora Ana Lúcia Fernandes de Lima e Silva. Esse trabalho consistiu na aplicação do método campo de fase no estudo numérico do escoamento tipo slug em microcanais com bifurcações, utilizando o software comercial Consol. Então, o estudo envolvendo elementos microfluídicos tem crescido cada vez mais com o aumento desse tipo de componente nos mais diversos ramos da indústria, seja farmacêutica, petroquímica, medicina e vários outros. Tais elementos estão presentes em diversos componentes de engenharia, por exemplo, evaporadores, condensadores, postos de petróleo, etc. Aqui tem um exemplo de um evaporador constituído de microcanais, onde a gente pode observar a estrutura dele, que o fluido desce por um canal principal, que é maior, e depois se distribui nos vários microcanais. A caracterização do escoamento nesses elementos se torna muito complexa para que seja feito estudo analítico, porque em grande parte dos casos o escoamento nesses elementos apresenta mais de uma fase, sendo bifásicos ou multifásicos, onde pode ter 3 ou mais fluidos escoando no mesmo microcanal. Por isso se recorre a métodos numéricos para que sejam obtidas aproximações desses escoamentos. Os objetivos. O estudo realizado teve o objetivo de caracterizar o escoamento bifásico através de uma junção do tipo Y, utilizando o método campo de fase presente no software comercial Consol, para verificar a aplicabilidade do método, bem como do software para o estudo desse tipo de escoamento. Alguns passos foram seguidos até chegar nos casos desejados. O primeiro deles foi um processo de familiarização com o software. Depois teve a definição da geometria, que levou em conta trabalhos já da literatura para poderem serem comparados com os resultados. Também a configuração dos parâmetros, também teve essa comparação com a literatura. Aí depois já foi o processo de geração de malhas e de teste de independência de malha, que é um processo importante nesses estudos numéricos para garantir que os resultados não sejam influenciados pelos métodos numéricos. Aí depois disso já foram as simulações dos casos para comparação com a literatura. Aqui apresenta um pouco a geometria que foi modelada no software. Aí aqui um pouco na coluna do meio aí é possível observar a malha e uma ampliação da malha nas paredes do microcanal, onde evidencia que tem um refinamento a mais nessa região para poder capturar melhor a fina camada de fluido que vai se formar entre a bolha e a fase contínua do escoamento. Por fim, tem aí o que mostra o refinamento adaptativo da malha em 2 instantes de tempo, um no início do refinamento adaptativo e um no final. Aí é possível observar que nessa parte da malha ela sofre um refinamento bem maior para poder capturar bem o comportamento da interface. Após as simulações, foi criado o gráfico da comparação das simulações com os dados experimentais. Esse gráfico mostra a relação entre o comprimento dimensional e a capilaridade. Aqui mostra o perfil de evolução da gota no tempo. Na coluna da esquerda tem os dados das simulações e na coluna da direita tem os dados da literatura, os dados experimentais. E aqui apresenta a evolução no tempo do campo de velocidades e do campo de isolinhas de pressão.